Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo aqui, vamos falar sobre correia dentada e seus mistérios e lendas, né? Mas antes desse assunto, o amigo aí que não é inscrito aí, joinha aí, se inscreva no canal, ative o botãozinho vermelho aí, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal. Sem a tua audiência e sem a tua qualificação aqui no canal e a tua inscrição, esse canal não vai para frente e perde o sentido. Então, os inscritos dão valor ao canal e valorizam o assunto, ou os assuntos do canal, né? Então se inscreva no canal, não custa nada, é de grátis. Você já tem um canal no YouTube, se inscreva no canal. E o amigo aí que é inscrito aí, assista todo o vídeo, comente, deixa o joinha, não esquece do joinha. Tá bom, amigos? Dito o recadinho de sempre aí, vamos ao assunto deste canal aqui, que é um pouquinho... é um assunto meio fantasioso a respeito da correia dentada dos automóveis, né? Então, aí, como toda coisa que não é bem esclarecida, vira lenda urbana, né? Vira fantasia. Então, há vários itens nesse negócio aí de fantasia automobilística e a correia dentada é uma delas. E também tem o bateria, que é outra fantasia, que elenca muita coisa a respeito da bateria. Mas tem outros detalhes, né? Mas a correia dentada, por ser uma coisa que não é de conhecimento da maioria esmagadora de proprietários de automóveis, então fica complicado você falar a respeito de um assunto que virou um assunto para provocar, como poderia dizer, dúvida, receio, ansiedade e induzir a gastos desnecessários, né? Então, a correia dentada tem essa mística como se ela nunca tivesse existido no motor. E ao contrário de que todo mundo imagina, a correia dentada ela nasceu junto com o motor. Ela não era como é hoje, mas ela nasceu junto. Porque o motor a combustão, do ciclo Otto principalmente, né? Desse ciclo aí de alternado, de 4 tempos, você tem uma peça que gera força e umas peças que habilitam essa força. Então, mas elas são independentes, elas não são intercambiáveis. Elas são montadas separadamente no corpo do motor. Então elas sozinhas não sai nada, não resolve porcaria nenhuma. Então você precisa de alguma coisa que liga, que junte, que une essas peças. E a maneira que foi sempre usada foi ou engrenamento direto, por engrenagem, né? Engrenagem assim, né? Ou por transmissão remota, que é por correia ou corrente. Então, mas por que a correia dentada ela é basicamente usada em todos os motores? Como é que eu poderia dizer assim a respeito de equipamentos que quando são planejados, projetados, pensados e efetivados, eles se tornam únicos e unânimes, né? A correia dentada é um desses componentes acessórios do motor. Ela foi tão bem engendrada, assim, construída, pensada, que ela se tornou parte do bloco do motor. Então ela é como se fosse uma peça do motor, propriamente dita. Seja tão robusta, resistente e eficiente que não tem motivo para se mexer. Mas aí entra um detalhe que é o detalhe construtivo, né? Porque existem motores onde não tem correia dentada, aí tem corrente. Mas, por mais paradoxal que seja, tem motores que tem as duas peças, e a maioria não sabe. Então, quando você vê... Vou meu paninho aqui. Quando você vê, tá uma ventania aqui hoje, né? Inverno aqui no sul do Brasil é uma tragédia. Então, vento, chuva, umidade, frio, tudo joinha. E agora tem um vento aqui de
30 quilômetros por hora constante, há mais de 24 horas. E está me atrapalhando aqui. Bom, mas como eu estava falando, correia dentada tem desde sempre. Corrente tem desde sempre. Mas por que não se usa corrente, propriamente dita, na maioria dos modelos dos carros? Porque a corrente, ela não é autolubrificante. Então a corrente não pode ser usada como se usa uma correia. A correia é sempre conexão seca, ou seja, a transmissão seca. Corrente nunca. Corrente não pode ser usada com transmissão seca. Então ela precisa ser lubrificada. E ao momento que você opta por fazer uma corrente como transmissão de comunicação de engrenagens, você tem que lubrificar ela. Então ela não pode ficar externa ao motor, ela tem que ficar interna. Mas como eu estava dizendo, tem motores que tem as duas. Qual é o motor? É um motor onde tem dois comandos de cabeçote. Se você tem um cabeçote com dois eixos, você dá até para você colocar uma correia somente, pegando, mas é muito mais complicado nesse sentido, porque você vai exigir uma correia maior, vai exigir uma montagem diferente no motor e vai diminuir a vida útil da correia. Então o que é que se opta em motores mais rebuscados? Você bota uma corrente interna que une os dois comandos de válvula, ou três, sei lá quantos tenha, mais que um, né? Dois ou três, sei lá quantos. Você bota uma corrente para unir essas engrenagens. E por fora disso você bota uma correia. Porque a correia tem durabilidade da corrente praticamente, dependendo do tipo de desenho que você faça na correia. Então não há motivo de usar corrente daí interna. Porque há um problema que você talvez não saiba a respeito da corrente, provavelmente sabe sim, né? Mas a corrente é de aço, é metal. E metal, como qualquer material, quando é forçado, esticado, ele vai distendendo, então ele vai aumentando o seu tamanho. Então uma corrente, diferentemente de uma correia, não pode bater. A correia, tu até admite que ela fique bamba assim, e vai continuar funcionando. Mas a corrente não, porque a corrente caminha sob engrenagens. Se ela ficar bambeando, ela pode saltar de uma engrenagem para outra. Então a corrente tem esse problema no caso do comando de válvulas com o eixo virabrequim. Então, e pelo custo, então se opta pela correia. Mas fora esse problema de qual é o melhor, nenhum dos dois é melhor ou pior. Os dois funcionam, correia e corrente. A correia é melhor no sentido de grana, de facilidade de manutenção e dificilmente estraga. Eu até não tenho correia aqui, porque é uma peça que eu não troco nos meus carros. Raramente troquei uma correia. Eu só troquei uma correia uma vez no Cadete. Não, no Passat. Eu troquei porque eu tive que trocar a polia. Ou seja, a polia da engrenagem ali, do eixo, a do eixo do virabrequim, comeu antes da correia. Ou seja, deformou primeiro o intervalo entre os dentes da engrenagem do virabrequim do que a própria correia. Aí, como eu troquei a engrenagem do virabrequim, aí eu tive que trocar a correia, porque a correia também já estava no final de vida, né? Mas aquela correia já tinha, se não falha a memória, uns, sei lá, 200 mil quilômetros, acho. E estava lá funcionando ainda, meio gasta, funcionando. Então ela não tem essa preocupação de manutenção preventiva, assim, comum. Você tem que olhar se a correia tem alguma falha, algum defeito. Você está rasgando, está soltando as fibras, se ficou muito espaçado entre os dentes ali, né? Se ele era assim, ele ficou assim, né? Então isso não pode. Então quando você vê que o dente diminuiu e ficou maior o espaço entre os dentes, o intervalo, está na hora de jogar fora a correia. Mas isso é uma preocupação para quem tem um carro que usa um carro com mais de 100 mil quilômetros. Se você tem um carro e pegou ele 0 km, está com 100 mil quilômetros, pode trocar a correia.
por manutenção preventiva, porque 100 mil quilômetros é uma distância enorme. Então, naturalmente, você, para evitar problemas, que não é o problema que a maioria pensa que existe, que não existe aquele problema, troque a correia. O problema é você ficar empenhado por quebrar a correia. Então, a correia em si não é o problema. O problema é as fantasias. Tem uma lenda aí a respeito das válvulas do cabeçote. Que vamos dizer que você monte o cabeçote fora de sincronismo, seja de 180 graus defasado. Então, que o pistão suba e as válvulas desçam. Então existe uma ideia de que se quebrar a correia, você for dar a partida no motor, como o comando de válvula está parado, vai ter válvulas abertas. Quando você ligar o motor, os pistões vão bater nas válvulas. Isso não existe. Imagina você, se você faz um comando, um sincronismo de peças em que elas vão se encontrar. Tá? Ou seja, vem o pistão e vem uma agulha, tipo uma válvula, que é no caso a válvula, e vão se encontrar. Mas para não se encontrar, você tem que sincronizar. Tá? Imagine isso, né? Então, vamos dizer que quebrou aqui do comando de válvula e uma válvula ficou aberta. Que sempre vai ter uma válvula aberta. Mas aí tu vai dar um arranque no motor, né? Aí o pistão sobe. Aí diz a lenda que se essa válvula estiver travada aqui, quando o pistão subir aqui, ele vai bater na válvula. Isso não existe. Por dois motivos. Ninguém faz uma coisa dando a possibilidade de que ela se arrebente sozinha, que ela quebre por erro de montagem. Então o que tem no cabeçote? Pode pegar qualquer cabeçote por aí. O que não é literalmente plano, ele tem uma cava dentro do cabeçote, e ali vai as válvulas. Para que a cava? A cava serve para duas coisas: para harmonizar a compressão e distribuir a explosão, e enclausurar as válvulas. Então, as válvulas têm um curso lá de 6, 7, 8 milímetros, não mais que isso, 5 milímetros. Então, elas abrem 5, fecha 5, abre 5. Então, ela baixa 5, sobe 5. Esse curso da válvula, nunca o pistão vai bater nela. Porque para bater no pistão, a válvula bater no pistão, a válvula tem que passar a junta e chegar até o cilindro. E não existe isso em válvulas de motor. Aí mas tem umas válvulas que elas ficam abertas acima da parte plana. Tem, claro que tem. Mas aí o que é que tu vai ver lá no pistão? No pistão que está subindo? Uma cava. Quando o pistão não é plano, e ele é cavo, e tem uma cava na cabeça do pistão, é a folga onde as válvulas não vão bater. Então a válvula desce, o pistão sobe, entra na parte do encaixe daquele entalhe, aquele rebaixo que tem no centro do pistão, a válvula não pega ali. Não importa se o comando de válvula está travado e os pistões só girando. Nunca vai pegar o pistão. A única maneira da válvula pegar num pistão é se os reténs da válvula, que fixa a válvula no tucho ou no balanceiro, soltar. Quando isso ocorrer, que uma trava quebra ou coisa parecida, que a válvula cai, aí não tem o que fazer. A válvula vai cair, ela vai de encontro ao vazio, vem o pistão, pum. Mas aí nesse caso independe de ter ou não correia dentada. Se a válvula cair, ela vai cair para dentro ali do cilindro, ou travar ali num determinado curso, aí vem o cilindro e pam, bate na válvula. É a única maneira de bater pistão em válvula. Não existe válvula que bate em pistão, porque você vai empurrar o carro que não está pegando, porque está com a correia dentada rompida. Isso é lenda, é fantasia. Eu digo mais, alguns agem de má fé a respeito desse assunto, que eu quero que me comprovem.
quando quebra a correia e você dá arranque, vai bater válvula no pistão. Nunca vi disso. Bom, mas aí por que é toda essa celeuma em torno da correia dentada? É que a correia dentada ela não vem sozinha, né? Você tem as polias, tem o esticador, alguns têm o esticador semi-hidráulico, e tem, por exemplo, a polia da bomba d'água, a polia do virabrequim, a polia do comando de válvulas, a polia do esticador, e em alguns casos tem a poliazinha do assento do esticador. Então são várias engrenagens que tem ali, ou seja, são várias peças que se você faz uma manutenção correta, assim, dispendiosa, você tem que trocar tudo. Então, geralmente o que acontece? Você vai trocar uma correia, R$50. Aí se tiver que trocar esticador, R$150. Se tiver que trocar mais uma polia, mais R$100. Então, se você faz o kit completo, que não é errado fazer, diga-se de passagem, você tem lá, em qualquer carro popular, R$500. Então, numa oficina, isso faz uma diferença grande, né, de você trocar sua correia. E na loja, maravilha, vende todas as peças que tem no estoque. Então, o que está mais por trás da correia dentada, a respeito de muita bobagem que se fala a respeito da correia dentada, é mais jogada econômica, financeira, do que propriamente um item que possa gerar preocupação na cabeça de um proprietário de automóvel. Evidentemente, quando você faz a manutenção, vai retificar o motor, retificar o cabeçote. Quando você faz esse movimento no motor, evidentemente que você tem que trocar peças fundamentais, como correia dentada, esticador, alguma polia desgastada. Então você faz a manutenção, mas aí é uma manutenção de um conserto geral, né? Aí tu se preocupa e bota tudo novo, né? Tu não vai fazer uma recuperação botando coisas recuperadas, com coisas velhas, usadas, já cansadas, né? Então tu bota peças novas. A correia dentada é um desses itens, hein? É como a bomba hidráulica, a bomba d'água. Se você vai fazer geral ali no motor, limpa ele, bota tudo novo. Se você tem grana, tem condição de pagar, que é o aconselhável, né? Você troca todas as peças. Mas quando você percebe que esses itens ainda estão novos, úteis, né? Tem uma vida útil grande ainda, não, só faz aquilo que realmente precisa, né? Então, na verdade, esse vídeo aqui não é para você ficar matutando a respeito de correia dentada e de que um dia você vai dar o arranque inadvertidamente, você vai estourar teu motor. Isso não existe em motor a combustão. O motor só é problema quando você liga ele sem óleo. Quando você vai ligar um motor sem óleo, adeus o motor, tu vai estourar o motor. Então não é assim que funciona. As peças mecânicas, elas têm vida útil, elas têm que ter um cuidado, mas não pode ser uma preocupação, um delírio, uma urgência, ainda mais hoje que você tem acesso a muita informação, e vem muita informação intencional, né? Ou seja, não é uma coisa natural, é uma coisa induzida para que você gere gastos desnecessários, na maioria das vezes, achando que está fazendo se protegendo de algo que realmente não precisa se proteger por indução, né? Ser levado a fazer aquilo por dúvida, e mais dúvida e mais dúvida. Então, correia dentada é coisa que você não deve se preocupar no automóvel. Quando você desconfiar que tem alguma coisa, as correias fazem isso, então vai ver se é a correia do alternador ou a correia dentada, que elas dão esses sinais, né? As correias dão sinais, que nem as correntes, mas mais as correias. Então elas avisam que tem alguma coisa errada. Então você se preocupe. Por que a correia dentada não é um item para preocupação da pessoa, do proprietário? É só tu ver, eu vou mostrar aqui, é só você ver como é a correia dentada. Eu vou mostrar para vocês, e para encerrar o vídeo, que já ficou um pouquinho longo, né? Ó, eu vejo aqui, deixa eu pegar aqui, a correia do alternador, né, que você está vendo aqui,
E aqui a correia dentada, ó. Cadê a correia dentada? Eu não vou ver a correia dentada. Ah, mas esse é automóvel, é assim, né? Tá aí, a correia dentada tá aqui atrás, ó. Ó, pá, porca, eu não consigo ver a correia dentada. Aí, não, mas esse modelo aí de carro que pode ser, né? Aí eu vou para um carro de luxo, né? Um Audi. Aí eu vou ver aqui, ó. Putz, grilo, ali tá a correia do alternador, tá ali. Vamos ver daqui. Ali a correiazinha do alternador, né? Ali, tocando as peças ali, né? Onde é que tá? Até a correia do alternador desse carro é ruim de enxergar. Mas tá ali, é que ela é V, né? Tá vendo aqui? Ela é em forma de V, né? Tá ali, ela tá ali, ó. Tá vendo aqueles Vzinhos? É a correia. E vamos para a correia dentada. Do Audi. Um motor com duplo cabeçote. Com comando duplo no cabeçote, né? Ué, onde é que tá a correia dentada? Putz, grila. Pois é, eu não vou enxergar a correia dentada. Por que eu não vou enxergar a correia dentada? Porque não precisa. Eu não preciso estar me preocupando com esse veículo aqui, com correia dentada. Quando é que eu teria que ter preocupação com correia dentada? Se eu morasse numa fazenda com muita terra ou na praia com muita areia, aí sim eu tenho que ter preocupação com correia. Por quê? Porque o fragmento da areia, o fragmento da terra ali, esse pó, ele é carregado de metais, é carregado de sujeira, e isso corrói a borracha. Então, evidentemente que isso não se aplica a veículos urbanos e estradas asfaltadas, se aplica a locais em que o ambiente vai produzir um desgaste prematuro. Então, se você tem um carro que trafega muito estrada de chão, evidentemente que você vai ter que fazer uma manutenção muito, provavelmente, menos da metade do tempo do que um carro na cidade. Isso vale tanto para a correia dentada quanto para a correia do alternador. Então não é porque é só correia dentada. É porque a borracha ela não vai resistir à abrasão de poeira, de metais, de pó de brita, essas coisas que tem nas estradas, né, de chão. Ou na poeira da areia das cidades litorâneas, né? Então essa é a preocupação que você tem que ter a respeito de correia dentada em automóveis. Tá bom, bicho? O vídeo aqui ficou longo, mas é um assunto que a gente tem que discorrer bastante, para que as pessoas não fiquem matutando aí, vendo muita bobagem na internet, ou aqui propriamente no YouTube, a respeito de correia dentada. Você tem que fazer manutenção, de acordo com a maioria dos fabricantes recomenda 100 mil quilômetros na manutenção de uma correia dentada, 150 mil quilômetros por uma corrente, né? Então é uma coisa que você, provavelmente para você rodar, você como pessoa física, rodar como proprietário único de um automóvel, eu acho que de cada 10 pessoas, talvez 2, sei lá, vão ter um veículo com mais de 100 mil quilômetros na mão. Tá? Então, ou pegar um veículo que já tenha, por exemplo, 150 mil quilômetros e que o cara não trocou, não fez esse tipo de manutenção, coisa parecida, né? Mas é uma coisa mais rara, né? Então, normalmente, se você tem um carro seminovo ou um carro aí com em torno de, no máximo, de 10 anos de uso, ou menos de 150 mil quilômetros, dificilmente a tua correia dentada vai dar problema. Evidentemente que o carro passou de 100 mil quilômetros e nunca foi trocada a correia dentada, tem que ser trocada. Mas antes de 100 mil quilômetros você não tem que esquentar muita cabeça. Tá bom, amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de ter ficado um pouquinho longuinho. Mas é bom que a gente esclareça aí algumas fantasias a respeito de peças e componentes que não devem interferir na vida de um proprietário de automóvel. Tá bom, amigos? Mas cuidar do veículo é tudo. Independente de tudo que eu falei, manutenção, prevenção é outra história. Mas não exageros. Exageros e fantasias, aí a gente deixa para os livros de, né, infantis. Tá bom, amigo? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever quem não é inscrito. E joinha. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, onde eu volto a falar de veículos, carros e motos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.